Olá, sejam bem-vindos a mais um Falando Sobre, um projeto da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha. Continuando com o nosso tema do mês de maio, que é o mês do trabalhador e também das mães, vamos falar hoje sobre o empreendedorismo feminino. E para conversar um pouco sobre este tema, convidamos a analista da Regional Sul do Sebrae Minas, Tatiana Bastos, formada em Ciências Contábeis e com atuação profissional em Administração de Empresas. Tatiana, obrigado por participar com a gente do Falando Sobre. E eu começo essa nossa conversa com a seguinte pergunta. Empreendedoras, quem são elas? As mulheres empreendedoras, digamos que são aquelas pessoas multifuncionais, aquelas pessoas que conseguem ser mãe, dona de casa, profissional e ainda ter tempo para cuidar da sua carreira, dos seus projetos de vida. E na maioria das vezes, muitas delas, no seu percurso de vida, têm que congelar os seus planos porque decidem ser mãe, decidem se dedicar a uma família, né? Mas por ser empreendedora, elas não desistem daquele sonho que fica por um tempo congelado, mas logo elas retomam o seu projeto de vida que está ali adormecido. Então a gente chama de essas pessoas como empreendedoras, que têm sonho, têm foco e conseguem ser multifuncionais ao mesmo tempo e colocar os seus projetos, seus planos em atividade, tirar do papel e colocar em prática. E o que diferencia essas empreendedoras de outras pessoas? Eu digo que ideias, né? O que seria uma pessoa sem ideias, comportamento, características empreendedoras? E eu falo que além de tudo isso, a pessoa ter ideia, ser criativa, ser inovadora, porque eu acredito que é um dom nato das mulheres, né? Ter essa ousadia, essa criatividade, essa facilidade de reinventar, elas sempre estão inovando. Tudo que uma mulher pega para fazer, ela tem muito detalhe, ela se entrega de corpo e alma e aí a gente sente no resultado da entrega para os clientes. Então, quando isso tudo, né, é unido a um dom e a um desejo, a gente sente que elas têm um diferencial que se posiciona melhor nos negócios, nos resultados e é aquela história, né? Enquanto uns sonham, elas colocam em prática. Então, a princípio, a gente vê que esse é das principais diferenças das mulheres empreendedoras. E as mulheres, né, nós sabemos que elas têm esse ponto forte que é em criar oportunidades, né? De onde você acredita que venha essa inspiração? Nós somos procurados não somente por mulheres nesse sentido, mas muitas pessoas desejam abrir uma empresa ou elas têm uma vontade de abrir o seu próprio negócio, às vezes é por oportunidade ou por necessidade. E quando a gente fala por necessidade, normalmente é aquela pessoa que perdeu o emprego e não consegue se reposicionar no mercado de trabalho, decidem, por forças maiores, abrir o seu próprio negócio. Em outras situações, que é onde entra a maioria das mulheres também, é onde tem um olhar mais analítico do que é as dores do mercado, o que tem espaço dentro do mercado e é onde elas escolhem a oportunidade para trabalhar. E dentro desse ponto, as mulheres que já são dotadas de natureza, de criatividade e tudo mais, elas são ainda pessoas mais competitivas. Então é onde a gente vê que elas têm essa inspiração, elas buscam a forma de montar o seu negócio de um jeito mais real, mais de pronto ali, do que ela tem capacidade de executar. Elas arriscam, mas arriscam de forma calculada, né, com muito bom senso. Então é onde que é o ponto mais forte das mulheres. Elas não têm aquela vida aventureira. Vou abrir uma empresa porque me deu vontade, eu acho legal, se não der depois ali na frente eu vejo. Não, elas são mais cautelosas quando se decidem ter o seu próprio negócio. E qual que é a importância do empoderamento feminino? O empoderamento feminino é um equilíbrio entre escolhas, renúncias e conquistas, né? É saber estar dentro desse leque de sentimentos, né? Que a mulher passa muito por isso, e no fim das contas ela saber fazer a melhor escolha. Por quê? A gente vê que na maioria das vezes é muito importante que a mulher conheça exatamente qual que é o espaço dela no mercado.
E a gente vê que na maioria das vezes ainda há alguns paradigmas, ainda há algumas resistências para a mulher no trabalho, para ter o seu próprio negócio, para determinados tipos de cargos em algumas empresas, principalmente cargos de liderança. Então eu acredito que esse empoderamento nada mais é do que a mulher ela assumir o posto dela no mercado, no sonho que ela tem e ter a liberdade de escolha, de saber o que realmente ela pode fazer e ela dá conta de fazer. A gente vê que a gente tinha no passado muito mais aflorado um perfil mais retraído, mais de medo, mais oprimido. Hoje as mulheres estão realmente buscando o seu espaço no mercado, colocando, não tendo vergonha de expor os seus desejos, o que elas querem de fato. Então, o empoderamento é importante por isso, por ela saber se posicionar, saber realmente chegar aonde ela sempre sonhou e onde ela sempre deveria estar, né? Falando dessa questão das mulheres no mercado de trabalho, quais são aí os maiores desafios enfrentados? Na questão do trabalho, primeiro é a desigualdade salarial, né? A gente vê que às vezes nós temos mulheres e homens ocupando o mesmo cargo e essas mulheres às vezes ganham 75% do salário que o homem ganha. Então essa é a primeira coisa, a questão da desigualdade salarial. Segundo ponto é a questão da maternidade, né? Muitas das mulheres às vezes elas precisam se escolher entre ser mãe ou trabalhar. Algumas empresas não têm essa flexibilidade de levar ao médico, de se ausentar para ir numa reunião escolar. Então, o fato dela estar num processo de maternidade ou estar com filhos, isso às vezes em algumas questões é prejudicial. E o outro é a questão da dupla jornada, né? Eu vejo que a gente brinca muito que a mulher, além de trabalhar fora, ela tem que trabalhar em casa. Ela tem que fazer todo o dever de casa, né? Então, isso são uma das maiores dificuldades que as mulheres hoje em dia enfrentam no mercado de trabalho. Fora outras questões, né, que a gente conhece muito, que é em pleno século XXI, a gente ainda está falando de assédios, a gente fala de dificuldade de escolaridade, muitas mães às vezes não têm o nível de preparo necessário para determinadas funções, mas essas que eu acabei de citar são as principais que mais dificultam o posicionamento da mulher. O mês de maio é a semana do MEI, né? Falando de uma forma geral, quais são os primeiros passos para aquelas pessoas? O que é necessário fazer para quem quer empreender? Certo. Quando a pessoa chega ao Sebrae, a primeira coisa que a gente busca saber é se ela já tem um negócio definido. O que ela quer montar? O que ela se identifica? Porque não dá para você falar de abrir uma atividade se você não se identifica com aquilo, se não é o que você gosta. Como que eu vou abrir um restaurante se eu não sei cozinhar e eu não gosto de cozinhar, não gosto de trabalhar finais de semana? Então, de cara, a gente já faz essa sondagem com a pessoa. Definir o que você quer montar. Segundo passo é realmente você saber assim, é viável o que você vai montar? Você já fez uma sondagem do mercado? Por quê? Não é porque não tem que é viável ou é porque tem muitos já no mercado que também é viável. Então é preciso ter um olhar mais analítico. Para isso nós temos uma ferramenta que chama Plano de Negócios. Ela é um pouco mais completa porque ela vem fazendo um estudo de concorrentes, fornecedores, questões de legislação. Será que você vai ser um MEI? Será que você vai ser uma microempresa, empresa de pequeno porte? Ele te obriga a entender qual que é o perfil do seu público, para quem você vai vender, o que eles consomem. Ele te obriga também a entender sobre investimentos. Quanto que você vai gastar? Hoje em dia, vamos supor, se você for abrir uma loja de roupa, você pode abrir uma loja de roupa com 20, 30, 100 mil, 200 mil reais. Depende do nicho de mercado que você quer atuar. E depois, vou ter sócio? Não, vai ser uma empresa individual. Quais as questões para local? É um local de fácil acesso? O que me pede? Me pede um fluxo de pessoa ou eu não preciso ter um espaço em que eu tenha vitrine, que favoreça a vitrine? Não, eu posso ser um lugar mais isolado. Então, todas essas análises a gente faz primeiro, antes de sugerir para a empresa abrir o seu CNPJ. Depois que isso tudo, que eu falo assim, que requer tempo, paciência, na ansiedade você põe tudo a perder, né? Onde a gente vê as estatísticas aí, que
que a maioria das empresas fecham em menos de um ano, é devido à ansiedade de abrir uma empresa. Fui mandado embora, recebi uma restituição aí de X reais e quero investir. Né? Essa ansiedade é onde as pessoas colocam tudo a perder. Depois de toda essa sondagem, né, que a gente faz, aí sim nós vamos entender se a empresa vai abrir como MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. Se for MEI, é só procurar o Sebrae, né, que a gente faz toda a abertura, registro de CNPJ, toda a parte burocrática da abertura do CNPJ de forma gratuita. Se for microempresa e empresa de pequeno porte, ele tem que procurar um contador, né, porque aí já exige tributos, né, recolhimento de taxas um pouco mais diferentes do que o MEI que é uma forma mais simplificada, né? Então, a princípio, primeiro a gente tenta assegurar o empresário, ou o candidato a empresário, de que o que ele está investindo ali realmente tem uma certa garantia, né? A gente não pode dar 100% de garantia, uma pergunta que muitos chegam para nós lá, o que está dando dinheiro? O que eu posso investir que eu não vou perder meu dinheiro? Isso é impossível, porque o mercado ele é muito dinâmico. No mesmo momento em que vender bolachinhas está dando dinheiro, pode ser que amanhã muda totalmente o perfil, o gosto do consumidor e aquilo lá não é mais viável. Então a gente não trabalha com essa certeza, mas a gente aproxima dessa questão para que a pessoa possa ter um pouco mais de segurança do que e onde ela está investindo o dinheiro dela. Bem, nós chegamos então ao final de mais um Falando Sobre. Tatiana, mais uma vez eu queria agradecer aqui a sua participação conosco, tá? Muito obrigado. E se você tem alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje, ou até mesmo quer sugerir algum tema para o nosso bate-papo, é só deixar a sua contribuição aqui nos comentários. Nos vemos na semana que vem. Até lá!